Bom, nós já vimos que a matéria é formada de átomos e os átomos possuem tanto cargas positivas quanto negativas. E como a gente já tem uma ideia, em geral, né, do curso de segundo grau ou até mesmo da experiência cotidiana, a gente sabe que materiais podem conduzir correntes elétricas. Vai haver alguns que conduzem e outros que não conduzem. E o que realmente determina, né, e o que caracteriza também esses materiais? Então a gente vai falar de isolantes e de condutores. Condutores são materiais em que os elétrons dentro deles têm altíssima mobilidade. Ou seja, eles podem se mover muito facilmente dentro de condutores. Em geral, a gente pensa em condutores sendo metais, né? Como qualquer pedaço de metal que a gente tem familiaridade, uma panela, um fio, né? que é metálico, é um material reluzente, tudo. Mas não necessariamente os materiais precisam ser os metais que a gente está acostumados para conduzir eletricidade. Por exemplo, a gente, quando pensa em plástico, a gente pensa num plástico como uma coisa que não conduz eletricidade, né? No entanto, a gente pode ter polímeros, que são, em geral, plásticos, né? Que conduzem eletricidade, são chamados polímeros condutores. A gente tem outros materiais também, relativamente novos na praça, como, por exemplo, nanotubos de carbono, que são tubos de carbono mesmo, feitos só de átomos de carbono, que podem ser metálicos ou não. Ou seja, eles podem conduzir eletricidade ou não. E mesmo o DNA, existem pesquisas em uso de DNA para condução elétrica. Ok? Tem, então, toda uma pesquisa intensa nesse tipo de materiais para serem novos condutores, né, na próxima geração de chips e outras coisas. Por quê? Porque são materiais orgânicos, ou seja, eles são abundantes na natureza e não são muito difíceis de produzir com carbono, que é um elemento extremamente abundante na natureza, e eles são muito leves. Então, imagina se a gente conseguisse fazer, por exemplo, um HD só de material orgânico, né? de carbono, por exemplo, que pudesse armazenar dados. A gente teria um HD extremamente leve, ao contrário dos HDs atuais, que são pesados. Por quê? Porque são feitos de materiais com elementos bastante pesados. Tá? É, a gente também pode ter líquidos conduzindo eletricidade, ok? Principalmente se eles tiverem contraíons carregados na solução. O nosso próprio corpo é um condutor bem razoável, e é por isso que a gente leva choque quando encosta numa corrente elétrica. A gente consegue fechar um circuito com o nosso corpo. Por quê? Porque a gente tem muitos contraíons em solução. Sódio, cloro, cálcio, ok? Que são íons carregados. E aí, esses contraíons vão ajudar a conduzir corrente elétrica no nosso corpo. Tá? Já isolantes são materiais em que os elétrons têm baixíssima mobilidade. Então, a gente chama eles de isolantes, né? Por quê? Porque eles isolam um corpo em relação ao fechamento de um circuito elétrico. Ok? Exemplos de isolantes que a gente conhece, né? Madeira, borracha, papel. Borracha, se vocês olharem um bom eletricista trabalhando, ele vai trabalhar o quê? Com botas de solado de borracha, de preferência grosso. Okay? Madeira, eu lembro até hoje de quando eu era escoteiro, fui escoteiro, é, a gente fazia, né, cursos de primeiros socorros. E uma das coisas que ensinavam para gente quando se um dia a gente encontrasse alguém que levou um choque, está grudado num fio elétrico, né? Pegou num fio elétrico, levou um choque, desmaiou, está com o fio ali na mão. Como é que você faz? Você vai lá e mete a mão na pessoa? Não. Você primeiro pega um pedaço de madeira, tá? Pode ser um cano de plástico, pode ser um cabo de vassoura, por exemplo, e você vai lá e tira o fio de contato com a pessoa, e aí você vai tentar socorrer a pessoa. Você também não vai socorrer a pessoa, né, se ela tiver um fio sobre uma poça d'água, por exemplo. Então, isolantes são esse tipo de material. E existe um outro tipo de material que é muito importante para a tecnologia. Toda a nossa, toda a nossa base tecnológica hoje é feita em cima desse tipo de material, que são semicondutores. Os semicondutores são um tipo de intermediário entre metais e isolantes. Eles são isolantes, mas eles podem conduzir dentro de determinadas condições. Ok? Por exemplo, se você esquenta muito um semicondutor,
ele passa a conduzir. Ou se você aplicar uma tensão elétrica, e a gente vai ver o que é a tensão elétrica um pouquinho mais para frente no curso, né? Você vai ver que esse semicondutor também pode passar a conduzir. Por isso que ele se chama semicondutor. Nem sempre ele vai conduzir, mas ele vai conduzir. Materiais isolantes como madeira, borracha e papel, geralmente eles vão ter algum dano grave antes de começar a conduzir eletricidade, se é que vão eventualmente conduzir. Tá? O que determina se um material é isolante ou semicondutor? Em geral, a distribuição dos elétrons nos átomos. Né? Você vai ter alguns elétrons que vão ser chamados elétrons de caroço, outros que vão ser elétrons de valência, tá? Mas muitas vezes a distribuição geométrica dos átomos pode fazer com que o material seja condutor ou isolante ou semicondutor. Né? É o caso, por exemplo, do carbono. Se você pega o carbono e pega o carbono na estrutura do diamante, ele é um isolante. Ele é um isolante muito bom. O diamante é um ótimo isolante. No entanto, se você cria um nanotubo de carbono que tem uma estrutura, uma disposição geométrica dos átomos completamente diferente, você pode ter nanotubos de carbono que sejam metálicos ou semicondutores. Então, muitas vezes, a distribuição geométrica dos átomos também é fundamental, é crucial para você determinar se um material é condutor ou se ele é isolante ou se ele é semicondutor. Né? Isso é toda uma disciplina que é a estrutura eletrônica de materiais. E aí isso você só estuda, né, depois que você vê um pouquinho de mecânica quântica. Okay? Mas para o nosso curso, a gente vai considerar que condutores são metais. Okay? E isolantes são materiais como madeira, borracha e papel. Tá? Pano também, um pano seco também pode ser um bom isolante. Okay? Como a gente falou na aula passada, né? O material pode ficar eletricamente carregado. E esse fenômeno a gente chama de eletrização do material. A eletrização do material ela pode se dar de duas maneiras. Né? Ou ela se dá por atrito entre dois materiais, tá? Ou então você pode transferir elétrons de um material para outro por toque. Okay? Isso no caso dos materiais isolantes. Tá? Então, quando você eletriza por atrito, vocês já devem ter, alguns de vocês talvez já tenham, por exemplo, levado um choque ao usar blusa de lã e entrar numa sala carpetada, e aí de repente você vai tocar num pedaço de metal e você leva um choquinho. Né? Isso é por quê? É porque enquanto você está se movendo, as mangas da sua blusa de lã, por exemplo, né, roçando com o resto da blusa, vão arrancar elétrons de um pedaço da blusa e transferir para outro. O seu solado de borracha também, roçando no carpete, ele pode arrancar elétrons do carpete ou eventualmente transferir para o carpete. Né? Essa coisa de arrancar elétrons de um para o outro é um pouco complicado de determinar quem vai arrancar de quem. Tá? É também uma disciplina de estudo que se chama triboeletricidade. Okay? Mas no caso de isolante e de metal, né, o isolante também vai pegar elétrons do metal. Tá? Ele vai roubar alguns elétrons do metal, em geral. Okay? Pode acontecer o contrário também. O que interessa nessa brincadeira é que sempre vão ser elétrons que vão ser transferidos. Tá? E os metais, quando eles ficam carregados, como eles têm que a gente chama de uma afinidade eletrônica, ou seja, eles gostam de receber elétrons muito facilmente, qualquer elétron arrancado deles pode ser recuperado muito fácil se o ambiente estiver úmido. Eles vão roubar elétrons das moléculas de água do ar, que vão se choquem, né, com a superfície do metal. Tá? Então, para carregar um metal, a gente precisa de um material já carregado, em geral, encostando neles. Tá? Mas a gente também pode carregar por um fenômeno que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Antes a gente vai ter que ver a lei de Coulomb, né, que são os fenômenos de indução e de descarregamento. Indução a gente vai ver depois que a gente vê a lei de Coulomb. Descarregamento a gente vai ver quando a gente olhar potencial elétrico. Okay? Então é isso. Na próxima videoaula, agora sim, nós vamos ver a lei de Coulomb.